A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando o programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. E estamos na edição de número 473 do nosso programa. E quero cumprimentar os nossos ouvintes e as equipes que trabalham no setor técnico das rádios que transmitem o nosso programa, seja da rádio Arca da Aliança, FM 93.9, como Voz do Bom Pastor de Guaramirim, 87.9 FM. Rádio São José de Mafra, FM 96.9. E as web rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado do Floresta. E cumprimento você também que nos ouve através do Spotify ou do YouTube. E quero dar um alô para o pessoal aqui do setor de comunicação da nossa Cúria Arquidiocesana, a Júlia. Olá, Júlia. Olá, Padre. Olá, Julian. Olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral deste sábado, dia 4. Estamos começando mais um programa cheio de notícias, cheio de novidades. E antes de começar o programa, a gente já estava falando como outubro é um mês recheado de atividades, de programações e de momentos especiais. Então hoje você confere um pouquinho tudo aquilo que nos aguarda para este mês na nossa Arquidiocese. Muito bem. Olá, Julian. Olá, Padre. Olá, Júlia. Olá, você que está em casa. É uma alegria estar aqui em mais um programa Vida Pastoral, nesse dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, meu santo de devoção. Espero que vocês tenham um bom proveito desse programa. E nós vamos dando início ao nosso programa com a Palavra de Deus, que é aquela que nos dá força e caminhada na nossa fé. Então você pode tomar em mãos o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Lucas 17, de 5 a 10. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. Ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa à mesa? Pelo contrário, não vai dizer-lhe ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, querido povo de Deus, o Evangelho de hoje vem chamar assim para nós a atenção, sobretudo naquele expressão que me chama a atenção, assim também. Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Então, às vezes, para nós, sobretudo que estamos trabalhando na vida da igreja, estamos à frente da pastoral, de alguma missão, de algum trabalho de evangelização, nós, quando assumimos um compromisso, devemos assumir por amor. Sentimos o chamado e, respondendo a este chamado de Deus, a gente serve por amor. E servindo por amor, a gente pode doar toda a nossa vida, a gente pode doar todo o nosso tempo, que nós vamos nos sentir assim muito bem, trabalhando a Deus, sem nada ganhar em troca, assim, até mesmo de recurso financeiro e prestígios e outras coisas mais. Porque servir ao Senhor nos faz bem. Agora,
Quando nós começamos a não mais trabalhar com amor, quando nós começamos a deixar as nossas vaidades por conta, então nós vamos aos poucos desejando o prestígio, nós vamos trabalhando na vida da comunidade, trabalhando na pastoral, trabalhando em frentes na evangelização, e aí nós queremos aplausos, aí nós queremos honrarias, queremos ser homenageados, queremos ser lembrados, queremos ser enaltecidos. Ou então, a gente trabalha com a intenção de receber alguma coisa. A nossa ação missionária, né, para o reino de Deus, como servos do reino de Deus, não é um contrato de trabalho. Não é um compromisso formal, mas é algo que vem do nosso coração, desse chamado de Deus na nossa vida. Por isso, o servo cristão age por uma fé genuína, e age por alegria, por entusiasmo, trabalha com alegria, né, para Deus, em favor do reino de Deus. Então, os servos não são inúteis, né, mas o trabalho dele é agradável a Deus. E também, ao mesmo tempo, o trabalho com doação, com dedicação pelo reino de Deus, também traz uma realização, um preenchimento e uma alegria, porque assim nós louvamos a Deus através da nossa doação e a nossa entrega ao seu reino. Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos, ó Cristo Senhor, que se fez pobre e morreu numa cruz, só por amor, só por amor, por amor, por amor, só por amor. E como posso te ver no altar, no véu do sacramento, teu corpo em glória e não te adorar? E como posso te ver no irmão, teu corpo feito
Padre, o senhor falou ali muito do serviço, né? Na nossa reflexão de hoje sobre que todos temos um lugar para servir, né? Todo mundo é chamado a ser servo. E o começo da leitura diz ali: os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Isso eu fiquei refletindo muito sobre quando o cristão, a pessoa não acha o seu lugar dentro da igreja, muitas vezes dentro da vida missionária, na sua paróquia. E muitas vezes é falta de fé, né? De acreditar em si, de acreditar de que o Senhor preparou algum lugar. Então eu acho que esse início de leitura é bem propício para uma oração que todos nós devemos fazer, assim, pedir que o Senhor aumente a nossa fé, porque nós nascemos para algo, né? Na verdade, os discípulos são convidados por Jesus para participar do projeto dele, de anúncio do reino de Deus. E claro, os discípulos com o tempo na caminhada de Jesus vão percebendo qual é a proposta de Jesus, né? E ele vai sempre falando da cruz, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, etc. Ou ainda, deixa pai e mãe, né? Quem ama mais o pai e a mãe, mais os seus do que a mim, não é digno de mim, etc. e tal. Jesus vai trabalhando nessa dinâmica. E na medida que ele vai trabalhando também nessa dinâmica, por mais que os discípulos foram chamados, eles vão se sentindo talvez se vendo na condição de que a fé é pequena para abraçar tal compromisso. Ou ainda, vão vendo que a cruz é pesada e aí precisam que a fé seja aumentada para conseguir caminhar com a sua cruz. Por isso eles vão dizer: Senhor, aumenta a nossa fé, né? E às vezes assim também somos nós, né? Somos convidados a fazer uma leitura na igreja, por exemplo, mas achamos que não temos condições de estar lá na frente por uma série de fatores, às vezes o nervosismo, etc. e tal. Ou ainda, os ministros da comunhão, né, não se sentem dignos de se aproximar da Eucaristia e distribuir a Eucaristia para o povo, para a comunidade, em vista do peso que é o ministério, e requer, de fato, uma responsabilidade, um testemunho, etc. E aí, é preciso aumentar a nossa fé, né? Porque com a fé a gente vai ser capaz de assumir vários compromissos do reino de Deus, e Deus também vai dando a força para a gente conseguir. À medida que a gente vai dando um passo em direção mais a Jesus Cristo, mais aumenta os desafios, a gente pede para aumentar a fé e a gente vai conseguindo caminhar até ali, e depois dali para frente vai ser exigido mais questões, ou seja, quanto mais a gente vai mergulhando no trabalho do reino de Deus, mais nós seremos cobrados, mais vai ser exigido, mais a cruz vai ficando pesado, mais a exigência de um testemunho, mais a exigência de um compromisso, e tanto quanto mais nós vamos precisar da fé. Então isso que você fala de usar esse texto como uma oração, Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a minha fé, realmente deve estar sempre muito presente no meio de nós, da nossa oração pessoal. Eu acho, padre, que uma frase que a gente usa muito no nosso meio, digamos, secular, cabe muito também para essa vida comunitária, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é confiado, muito mais será exigido. Então é mais forte ainda. Mais ainda. Porque eu lembro que o senhor falou isso... Num dos programas já partilhei um pouquinho. Mas logo que o senhor entrou na pastoral, a gente tava conversando e o senhor disse que a sua maneira de demonstrar confiança é no trabalho. Que se o senhor dá um trabalho, é porque o senhor confia. Que o senhor só vai fazer isso pra quem o senhor realmente... não sou muito de bajular, confia. Não sou muito de ficar elogiando aqui, acolá, etc e tal. Então, se eu tô dando trabalho, se eu tô dando desafio, se eu tô dando responsabilidade, é porque eu tô testando a confiança e vai ganhando confiança comigo, e é a forma de eu demonstrar, então, assim, admiração, etc. E eu consigo ver isso. Quando o senhor me falou isso, isso ficou muito marcado pra mim, porque isso é uma forma diferente de você demonstrar, né? Confiança, mais uma vez. Mas quando a gente fala aqui no quesito de igreja, de fé, de religião, penso que isso se enquadra também. Porque quanto mais a gente tem a nossa fé aumentada, conforme mais a gente pede, mais a gente ganha, mas mais é exigido. Exato. Não quer dizer que a gente tenha fé e que as coisas vão ser fáceis, que a cruz vai ser leve, que o caminho vai ser 100% limpo e sem desvios. Mais ainda vai ser difícil, porque mais testado a gente vai ser. E eu acho que é essa... Eu não sei se a palavra certa é dificuldade, talvez sim, mas
os riscos, as consequências, mas nem sempre negativa, desse caminho pra santidade. Porque é algo que a gente precisa trilhar sozinho e aprender a se desafiar. Se tudo fosse fácil, a vida não teria graça, digamos assim, né? Mas eu penso que conforme a nossa fé, ela aumenta, a gente ganha mais desafios e a gente questiona mais ainda ela. E daí a gente volta num ciclo onde a nossa fé aumenta, a gente duvida, aí aumenta de novo. Daí a gente duvida e a gente aumenta. E pede mais fé, E pede assim mais. vai. E nunca acalma. É sempre uma constante evolução. Na fé, um crescimento na fé, né? Na medida que a gente vai passando por provações, que a gente vai passando até por crises na nossa fé, e a gente consegue superar essas crises, são as maneiras que nós temos, assim, de crescer na fé perante Deus e Deus também, assim, olhar para nós de uma maneira diferente, né? E a gente tá falando tanto sobre trabalho, né? Em fazer missão, em ser missionário. E a gente começou outubro, mês das missões. E eu acho que uma das partes mais difíceis do ser missionário é também ser missionário fora da igreja. Não só dentro do território e da vida comunitária, né? Com a pastoral que eu participo, enfim, evangelizando naquele meu contexto. Mas é fazer no meu trabalho, é fazer na minha casa, é ser missionário com o meu grupo de amigos. Eu acho que é você conseguir levar esse teu objetivo, essa sua missão de vida, pra fora do ambiente onde você já é acostumado a evangelizar, digamos assim, né? Então, mais uma vez, que nem o senhor falou, ok, muito confiado, mas ser exigido, né? Enfim. Acho que sair de dentro das portas da igreja e continuar esse caminho missionário é algo muito bonito. E a gente vê como isso começa dentro da igreja muito forte com a infância missionária, né, padre? Como as crianças estão sendo cada vez mais instigadas a ser missionários nos ambientes, principalmente escolar. Uhum. E cada vez mais nossa arquidiocese cresce. A gente viu forte também na Assembleia como pilar da missão, né? É a forma como a missão, a igreja já está entendendo de uma maneira diferente, né? Antigamente a missão era desbravar, por exemplo, no início da Idade Moderna, a colonização do Brasil, a expansão, as caravelas e tudo mais, foi uma forma da igreja entender a missão, né? Mas hoje, depois houve um período de que parecíamos que missão era simplesmente andar na rua de casa em casa e anunciando o reino de Deus, falando da palavra de Deus, etc e tal. Ainda há denominações cristãs que usam muito desse método. É um dos métodos, não é o único método, né? A igreja tem cada vez mais presente que a missão deve ser testemunhal. E o que é a missão testemunhal? É eu, onde quer que eu esteja, numa fila de um supermercado, num ponto de ônibus, na escola onde eu estudo, no meu ambiente de trabalho, dentro de casa com a família, a forma como eu me comporto, a forma como eu estou agindo, é a maneira de eu dar ou não testemunho desse Jesus Cristo. Se eu digo crer em Jesus Cristo e vivo de uma maneira como quem busca crer em Jesus Cristo, então eu estou dando um testemunho, né, de missão, de evangelização. Agora, às vezes eu digo ser de Jesus Cristo, mas vivo de uma maneira que não condiz com quem diz acreditar em Jesus Cristo. Então, aí eu vou estar dando um contra-testemunho, né? E talvez seja isso, né? Que às vezes a gente olha as pesquisas e percebe que nem é muito o número de evangélicos que aumenta, mas é o número de pessoas que já não têm mais fé, não acreditam num Deus, etc. E tal. E por que aumenta isso, né? Porque será que nós católicos estamos dando um testemunho de quem realmente acredita em Deus, né? Nós estamos aí falando de Jesus Cristo, vamos à missa, falamos do Evangelho, mas aí a gente quer o mal do irmão. Mas aí a gente carrega preconceitos arraigados, de modo que se a gente olhar para a imagem de Jesus Cristo, ele não agiria dessa forma. E aí vai mostrando, poxa, as pessoas vão para a igreja, mas para quê? Para serem assim? É claro, não é o doente que precisa de hospital, claro. Então, nós somos pecadores e precisamos de Jesus Cristo e da igreja. Mas não é simplesmente se conformar com isso. Eu sou pecador e tenho que ir para a igreja. Mas eu preciso dar testemunho, né? Então, adianta falar de Jesus Cristo carregando um ódio no coração, a raiva, desejando mal, enfim. São pequenos exemplos assim que uso para mostrar o quanto a nossa fé
deve ser testemunhal e como às vezes a gente pode não ter uma postura de alguém que dá testemunho de Jesus Cristo. A gente não pode levar esse ser doente como uma muleta, né? Ah, se o Senhor veio para os doentes, então eu sou assim, né? O Senhor me aceita assim? Não. Ele veio para os doentes, mas ele pede a nossa conversão, né? Vai e não tornes a pecar. Todos os milagres, todos aqueles que passaram pelo caminho do Senhor mudaram de vida, né? Então a gente não foi feito para ser a síndrome de Gabriela, né? Exatamente. Ficar na mesma vida. E o Senhor falando sobre o testemunho também vem muito de encontro com o santo do dia de hoje, né? Que é São Francisco, né? Que muito mais que ele usou palavras, o testemunho da vida dele, a vida dele refletia Cristo, né? O testemunho era forte. É aquela história quando ele fala para a comunidade que nós vamos à cidade para anunciar o evangelho. E chegam lá na cidade, vão dar pão para quem tem fome, vão ajudar aquele que estava ferido e tudo mais, e depois voltam de novo para casa onde conviviam em fraternidade. E aí um dos irmãos dos frades pergunta: irmão Francisco, nós não iríamos anunciar o evangelho? E aí ele vai dizer, então, o que nós fizemos? Nós não anunciamos o evangelho? Eu acho que essa era a verdadeira reconstrução da igreja que ele tinha que fazer. Exato, diante do contexto que estava naquela época e que não deixa de continuar sendo hoje para nós também, né? Então, assim, ele diz, precisamos anunciar o evangelho, se for preciso, se fale. Algo nesse sentido, né? Para anunciar o evangelho, né? Tem alguma frase aí nesse sentido. Eles usam uma frase que simboliza ele, que é aquela, né? Prega o evangelho, se necessário, utilize palavras. Isso. Que é uma frase que reflete a vida de São Francisco. Exatamente. Então, a fé, a missão testemunhal ocorre dessa forma. A primeira frase da oração de São Francisco de Assis já acho que engloba tudo, né? Fazer-me instrumento de vossa paz. Eu acho que é isso, ser instrumento e levar a igreja onde a gente tiver que levar. E depois, como o Papa Francisco falava, né? Nós já estamos numa terceira guerra mundial, só que fragmentada. Sim. E num mundo bastante polarizado, né? Onde pessoas não se falam, onde pessoas despertam ódio, despertam a raiva entre uma coisa e outra. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Na verdade, nunca tem sido tão profético como nesses últimos tempos, essa frase de Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é
precisamos desejar viver a letra dessa canção, tão inspirada por São Francisco de Assis, um homem que viveu na sua vida o Evangelho. Francisco somente queria viver o Evangelho e nada mais. E nesta oração, ele nos ensinou os grandes ensinamentos de Jesus. Ele sintetizou os grandes ensinamentos de Jesus. Quero convidar você a cantar comigo mais uma vez essa canção que nos remete ao Evangelho. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para viver E vamos agora para o nosso quadro das principais notícias da semana. Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. E a paróquia São Francisco de Assis, do bairro Espinheiros, divulga a sua festa do padroeiro, Já iniciou lá no dia 2, com o tríduo, mas hoje ainda temos o terceiro dia de tríduo, às 19h30, Em 2025 é celebrado os 800 anos do Cântico das Criaturas, escrito por São Francisco, e em que ele chama todas as coisas criadas por Deus de irmãs. É um momento de reflexão sobre o legado do Seráfico Pai, seu amor pela natureza e a importância da sua devoção ao Criador. Então a paróquia já está comemorando desde o dia 2, como eu bem disse, hoje tem o fim do tríduo às 19h30, mas também está tendo bênção dos animais às 9 da manhã, às 11 horas da manhã e às 15 horas da tarde. E amanhã, dia 5, então, começa com a carreata às 9 horas da manhã, a Santa Missa às 10 e almoço festivo às 11h30, com show de prêmios às 14 horas. E nessa semana teve início a 44ª festa em honra a Nossa Senhora Aparecida na paróquia de São Bento do Sul, no bairro de Oxford. A paróquia Nossa Senhora Aparecida preparou uma programação que vai do dia 3 até o dia 12 de outubro. As novenas são do dia 3 ao dia 11. Nos dias da semana acontecem às 19h30 e aos finais de semana às 19 horas. Em todos os dias após a missa haverá praça de alimentação.
Nos dias 3 e 4, no caso ontem e hoje, acontece também Festival de Cucas. No dia 5, tradicional Bênção aos Animais, das 10 às 18 horas. No dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, haverá missa solene em frente à Igreja Matriz, às 10 horas da manhã. Após, será servido churrasco e à tarde haverá café festivo. E no dia 19 de outubro, a partir das 8h30, temos o segundo retiro da Pastoral do Surdo. Será na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Costa e Silva, aqui em Joinville. O objetivo é dar espaço para que todos possam participar plenamente, expressar sua fé e sentir-se acolhido de maneira verdadeira. E é importante lembrar que o retiro não é apenas para surdos, mas também para ouvintes que desejam viver essa experiência transformadora junto à pastoral. É um convite aberto a todos que desejam partilhar da fé e descobrir a beleza de evangelizar com as mãos. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível no site da Arquidiocese de Joinville e também você pode acompanhar todas as informações no Instagram deles. A paróquia Nossa Senhora Aparecida do quilômetro 4 aqui em Joinville também está com programação para a festa do padroeiro, que acontece no dia 12 de outubro. A novena iniciou na sexta-feira e segue até o dia 11. Todas as noites após a missa, haverá itens promocionais para venda, como cachorro-quente, espetinho e pastel. A programação completa você encontra no site da Arquidiocese de Joinville. Mas lembre, no dia 12 de outubro, às 9 horas da manhã, tem início a carreata. 10h30 Santa Missa com indulgências plenárias. Após a missa acontece o almoço festivo com churrasco pelo valor de R$ 65. E às 2 horas, show de prêmios. Você está convidado a participar na paróquia Nossa Senhora Aparecida no quilômetro 4, localizada na rua Valdemiro José Borges, número 145, em Joinville. E agora vamos para o nosso quadro Aniversariantes da Semana. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da Semana. Iniciamos o quadro Aniversariantes da Semana do dia 4 de outubro a 10 de outubro. Iniciando então, dia 4 de outubro, a ordenação do diácono Adolipitz e também do diácono Ednilson Aparecido Vignoto. Também celebramos a ordenação do diácono Girney Luiz, do diácono Jorge Luiz, do diácono Marivaldo Lesion e também nesse dia 4 a ordenação do diácono Marques Persic e a ordenação do diácono Vanderlei Aragão. Celebramos também a ordenação do padre Luciano dos Santos. E os aniversários de nascimento, no dia 4 de outubro, o nascimento do padre Jardel Laércio Reck. 6 de outubro, o aniversário do diácono Osvaldo da Rosa. 8 de outubro, celebramos o aniversário do diácono Jorge Luiz Correia. E dia 9 de outubro, celebramos mais um ano de vida do padre Edemilson Conzati, que está aqui conosco. Mas já que o senhor dá parabéns para todos os padres e diáconos neste programa, a gente aproveita também, em nome do programa Vida Pastoral e de todos os ouvintes, para parabenizá-lo por mais um ano de vida. Obrigado. Muito bem, um abraço a todos os meus irmãos, diáconos e padres que nesta semana comemoram o seu aniversário natalício ou de ordenação. Deus abençoe. Alguém chama, ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo e o que ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Ele quer
uma resposta todo dia de você, irmã. É difícil a caminhada e por isso ele lhe estende a mão. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom ser. Quadro Santos da Semana. Santos da Semana. Vida e inspiração. E no dia 4 de outubro, então, dia de hoje, celebramos São Francisco de Assis. São Francisco nasceu no século XII, filho de um rico comerciante de Assis. Mas, desde jovem, buscava sentido para sua vida. Após experiências de pobreza, oração e serviço aos leprosos, ouviu o chamado de Cristo para reconstruir a igreja e viver radicalmente o evangelho. Despojou-se dos seus bens paternos e passou a pregar a simplicidade, atraindo seguidores que formaram a Fraternidade dos Irmãos Menores. Inspirou também Santa Clara, dando origem às Clarissas. Em 1224 recebeu os estigmas e faleceu em 1226. Sendo canonizado em 1228, é padroeiro dos animais e da Itália. No dia 5 de outubro, celebramos Santa Maria Faustina Kowalska. Ela nasceu em 1905 na Polônia, em uma família pobre, e desde jovem sentiu o chamado para a vida religiosa. Ingressou no convento das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, onde trabalhou humildemente e viveu intensas experiências místicas. Em 1931, teve a primeira revelação de Jesus como Rei da Divina Misericórdia, recebendo o pedido de difundir sua imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós, além do terço e da festa dessa devoção pelo mundo. Morreu em 1938, vítima de tuberculose, e foi canonizada em 2000 por São João Paulo II, como apóstola da Divina Misericórdia. 6 de outubro, São Bruno. São Bruno nasceu em Colônia em 1030. Destacou-se como mestre e reitor de Reims, mas desejava dedicar-se inteiramente a Deus. Recusou o arcebispado e em 1084 fundou, com 6 companheiros, a Ordem da Cartucha, sob a inspiração do bispo São Hugo. Os cartuchos viviam em silêncio, oração, penitência e trabalho, tendo como lema Stat cruz dum volvitur orbis. A cruz permanece enquanto o mundo gira. Mais tarde, fundou também o mosteiro de Santa Maria da Torre, na Calábria, onde faleceu em 1101, professando sua fé na Eucaristia. Sua ordem, considerada a mais austera da Igreja, permanece fiel até hoje ao carisma original. Dia 7 de outubro celebramos Nossa Senhora do Rosário. O rosário tem origens antigas, ligado às práticas de oração dos monges e fiéis simples no século XIII. São Domingos recebeu de Nossa Senhora a missão de difundi-lo como saltério angélico, arma espiritual contra heresias e meio de evangelização. Mais tarde, o Beato Alano estruturou os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. A devoção ganhou força com a vitória de Lepanto, em 1571, atribuída ao Rosário, e levou o Papa Pio V a instituir a festa de Nossa Senhora do Rosário em 7 de outubro. Posteriormente, papas como Gregório XIII, Clemente XI e Leão XIII consolidaram sua prática universal. Em 2002, São João Paulo II acrescentou os mistérios luminosos, completando a forma atual do Santo Rosário. Dia 8 de outubro, Santa Pelágia.
Santa Pelagem, jovem de 15 anos martirizada em 302 durante a perseguição de Diocleciano, preferiu entregar a vida a perder a virgindade consagrada a Cristo. Em Antioquia, lançou-se do alto de sua casa para escapar dos ultrajos dos soldados. Ela é associada a outras mártires, como Berniceia e Prosdoceia, que também morreram para perseverar a castidade. A Igreja não vê esse gesto como suicídio, mas como heroísmo por amor a Deus, exaltando a virtude da pureza. Seu testemunho recorda que, antes morrer do que pecar, é caminho de santidade e fidelidade a Cristo. 9 de outubro, São Dionísio. São Dionísio, jovem missionário italiano enviado pelo Papa Fabiano, chegou à Gália por volta de 250 e fundou em Lutécia, atual Paris, a primeira comunidade cristã, tornando-se seu bispo. Perseguido pelo imperador Valeriano, foi decapitado junto com o diácono Rústico e o sacerdote Eleutério, no local chamado A Colina do Mártir. A tradição conta que após a morte, carregou sua cabeça até o lugar de seu sepultamento. Sendo venerado como mártir, sobre seu túmulo ergueu-se a abadia de Saint-Denis, que se tornou necrópole dos reis da França. Invocado contra dores de cabeça e possessões, São Dionísio é lembrado como o apóstolo da Gália e padroeiro da França. Dia 10 de outubro, São Daniel Comboni. São Daniel Comboni nasceu em 1831 na Itália e desde jovem sentiu o chamado missionário para a África. Ordenado sacerdote em 1854, impressionou-se com a realidade dos escravos africanos e elaborou o plano para a regeneração da África, cujo objetivo era formar os próprios africanos como evangelizadores e agentes de desenvolvimento. Fundou em 1867 o Instituto para as Missões na África, origem dos missionários combonianos, e foi nomeado bispo da África Central em 1877. Morreu em 1881, aos 50 anos, deixando um legado missionário que permanece vivo. Foi canonizado por São João Paulo II em 2003. Vamos lá, assim ó. Um diamante lapidado, preciso ser tocado, preciso ser amado como nunca fui. Meu Senhor, mais uma chance, só mais uma chance, apenas uma chance para ser melhor. Um diamante lapidado, eu preciso ser tocado, preciso ser amado como nunca fui. Meu Senhor, mais uma chance, só mais uma chance, apenas uma chance para ser melhor. Eu prometo aproveitar cada instante, cada momento da graça escondida nesse tempo. Eu prometo aproveitar cada instante, cada momento da graça escondida nesse tempo. Diamante lapidado, vamos de novo. Um diamante lapidado, preciso ser tocado, preciso ser amado como nunca fui. Meu Senhor, mais uma chance, só mais uma chance. E eu prometo aproveitar, vai! Eu prometo aproveitar cada instante, cada momento da graça escondida nesse tempo. Eu prometo aproveitar cada instante, cada momento da graça escondida nesse tempo. E os meus problemas são maiores que eu sei. Os meus problemas são maiores que eu sei. Os meus problemas são maiores que eu sei. Mas não são maiores que o meu Deus. Os meus problemas são maiores que eu sei. Os meus problemas são maiores que eu sei. Os meus problemas são maiores que eu sei. Mas não são maiores que o meu Deus.
bem, assim nós vamos terminando mais um programa Vida Pastoral. E vamos, desde já, o Padre vai agradecendo a todos que nos ouviram neste programa e aqueles que ajudam a transmitir os nossos programas, o nosso programa pelas rádios. Quero agradecer também a equipe do setor de comunicação da nossa Cúria. Júlia, muito obrigado. Obrigada, Padre. Obrigada, Julian. A gente viu tantos exemplos hoje de santos no programa e terminamos com o São Daniel Comboni, que também foi um exemplo de missionário. Que neste mês possamos também colocar nossos dons a serviço da igreja. Até semana que vem. Obrigado, Julian. Obrigado, Padre. Obrigado, Júlia. Obrigado você que está em casa, nos acompanhando em mais esse programa. Como a Júlia bem disse, né, que é exemplo desses santos e do santo do dia de hoje, São Francisco de Assis, possamos ser missionários nessa terra. E nós vamos terminando aqui mais um programa Vida Pastoral. E vamos, desde já, agradecendo mais uma vez a todos que nos ouviram e pedindo a bênção de nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Graça, São José e São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor Deus com vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Terminamos mais um programa A Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!